E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. O tesouro escondido. Essa semana uma pessoa me mostrou as belezas naturais de um lugar aqui no Brasil chamado Bonito. E na mesma hora, quando ela estava falando especificamente de um lugar que é muito lindo, que parecia, quando ela mostrava a imagem, parecia um Photoshop. Uma cor de azul que eu nunca tinha visto, sabe? Uma tonalidade de verde, de azul, que não se misturavam, mas estavam próximas. E a pessoa falava assim, olha, isso aqui é um lugar lá em Bonito, que você tem que fazer uma trilha para você chegar até lá. E você anda, você para por alguns lugares, você toma banho ali em algumas cachoeiras, mas ainda não é o lugar de destino. E ela falou assim, quando você chega nessa gruta, depois de um tempo de caminhada, você ainda tem que descer 400 degraus para conseguir acessar aquele lugar que é o destino final e contemplar toda a beleza daquele lugar. E aí Deus falou na mesma hora comigo, é um tesouro escondido, mas só tem acesso quem suporta toda a caminhada, toda a trilha, e não se contenta com as cachoeiras, com os rios que aparecem no meio do caminho, porque muitas vezes ao longo da nossa vida nós sempre estamos atrás de alguma coisa. Sempre vamos estar atrás de algum tesouro que está escondido. Ou você acha que aquelas ginastas que ganharam medalha de ouro foi por acaso? Ou você acha que alguém que passa num concurso é o acaso? Ou você acha que alguém que ganha um diploma numa faculdade de medicina é o acaso? Não. Eles foram atrás do tesouro escondido. E não permitiram que no meio do caminho eles fossem paralisados com as distrações que às vezes aparecem. E que muitas vezes acreditamos que ali já está bom. Dá para se contentar ali. E é muito lindo porque ela fala que ainda tem que descer 400 degraus. Ou seja, tem que ir fundo. Tem que descer. Até você encontrar. E eu fico imaginando, de repente a pessoa tem uma fobia, não consegue descer naquele lugar escuro. Ela pode até falar que foi até o lugar, mas ela não experimentou aquilo que só o profundo pode nos fazer experimentar. E assim é a nossa vida com Deus. Nós estamos atrás de um grande tesouro escondido. Mas muitas vezes nós nos distraímos ao longo da caminhada e nos contentamos com os rios, com as cachoeiras, com as distrações que aparecem ao longo da caminhada. E quando nós vemos que ainda temos que descer 400 degraus, você fala, não, eu já estive aqui, já é suficiente. Como Zaqueu em cima daquela árvore, já era suficiente estar vendo Jesus de longe. Já era suficiente estar onde ele está, num lugar cômodo, confortável, porque afinal dava para ver, mas não dava para experimentar. O que só Jesus pode fazer quando ele entra na nossa casa. E é interessante que a pessoa falava assim, mas tem que ir com guia. Porque lá você não anda assim, você não tem acesso a esses lugares, a essas belezas naturais, a esses tesouros escondidos. Precisa ter um guia. E o Espírito Santo me falou hoje. O guia é o Espírito Santo de Deus. Não tem como você acessar tesouros escondidos se o guia não estiver ao teu lado. Você uma hora vai se perder. Uma hora você vai ser distraído. Uma hora você vai achar que até onde você chegou já é suficiente. Tesouros escondidos é aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia chega a falar em Jeremias 33:3, abre comigo. O Espírito Santo de Deus está aqui. A Bíblia diz que quanto mais nós o buscamos, mais nós o encontramos. E que nós não podemos saciar. Nós precisamos ter essa vontade insaciável no desejo de buscar. Porque quanto nós mais buscamos nele, a Bíblia diz que nele está o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Mas só vai acessar aquele que não para de buscar. Quanto mais degraus você desce, mais você consegue contemplar aquilo que Ele tem para a sua vida. Mais você consegue experimentar aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Em Jeremias 33,
3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Senhor, nós queremos clamar essa noite e dizer que em Ti há tesouros escondidos, meu Pai. Não tesouros muitas vezes que corremos atrás nessa terra, que é como correr atrás do vento. Não, há em Ti coisas que só podem ser acessadas se o céu liberar para nós. Nós estamos aqui, Senhor, e nós desejamos Te conhecer mais do que ontem e amanhã muito mais do que hoje, meu Pai. Nós não queremos pegar atalhos. Nós queremos trilhar esses caminhos da nossa vida, o caminho da nossa vida, para acessar até o final da nossa caminhada aquilo que o céu tem para nós, meu Pai. O Senhor é o nosso maior tesouro. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Mateus 13, versículo 44. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ele vende tudo quanto ele tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante... Não, pode parar ali. Então aqui a Bíblia está falando que o reino dos céus é comparado a uma pérola de grande valor. Onde alguém, quando encontra aquela pérola no campo, sai, ele vende tudo o que ele tem e ele compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a isso. Há uma pérola, há algo de muito valor. E eu preciso que vocês entendam que o reino de Deus, ele não está ali, o reino dos céus, nem acolá. A Bíblia diz em Mateus 6, que o reino dos céus está dentro de nós. Nós somos esse campo que abriga algo de muito valor. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele sai e ele vende tudo que ele tinha para ele comprar esse campo. Eu não estou dizendo para você que o passaporte para você acessar o reino dos céus é você ser pobre, é você abrir mão das suas riquezas. Não. A gente não está falando sobre isso. O que nós estamos falando é o seguinte: ele entendeu que tudo que ele tinha não se comparava ao valor daquilo que ele havia encontrado. Tudo que ele tinha adquirido ao longo da sua vida não estava perto daquilo que ele havia encontrado naquele momento. Ele estava dizendo que o que eu adquiri tinha preço, mas o que eu encontrei dentro daquele campo, isso tem valor. E por isso que ele decide abrir mão de tudo. E eu quero dizer o seguinte: o abrir mão de tudo é o seguinte: eu quero abrir mão de coisas que até hoje eu coloquei como prioridade na minha vida. Eu quero abrir mão de coisas que até hoje eu coloquei em primeiro lugar, porque agora eu encontrei aquilo que realmente tem valor na minha vida. E assim é o reino de Deus. Às vezes corremos atrás de tantas coisas, perdemos tempo fazendo, queremos conquistar tantas coisas. Eu não estou dizendo para você correr atrás das suas coisas, dos seus objetivos, não. Eu estou dizendo que há algo muito mais valioso do que aquilo que você já conquistou ou que vai conquistar na sua vida. Eu estou dizendo que mora em você algo tão valioso que não tem como comparar a tudo aquilo que você pode juntar na terra. E a Bíblia diz que não junteis tesouros na terra, onde a traça pode comer. O que eu estou dizendo para você é que tudo que você está construindo até hoje vai ficar aqui. Não é eterno. Silvio Santos foi um cara milionário, mas ele deixou tudo aqui. Mas quando nós encontramos um tesouro eterno, nós conseguimos acessar coisas aqui na terra, que não é o dinheiro, sua posição, o seu cargo que pode dar, mas só o céu pode liberar. O que está dizendo é que muitas vezes ao longo da nossa jornada da vida, nós estamos tão focados em conquistar algumas coisas que
perdemos a noção daquilo que verdadeiramente tem valor na nossa vida, que é o reino de Deus. A Bíblia fala sobre um jovem rico, que ele fala: Senhor, como eu posso ter a vida eterna? Como eu posso conquistar, né? Eu já conheço, em outras palavras, eu já conheço a palavra, mas como que eu posso conquistar? Ele fala assim, Jesus fala: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. A Bíblia diz que aquele homem abaixou a cabeça e foi embora. Jesus em nenhum momento estava querendo ver ele pobre, mas estava dizendo: ei, os valores estão trocados. Abra mão daquilo que ocupa o reino de Deus dentro de você. Porque quando nós acessamos o reino que está dentro de nós, automaticamente esse reino nos leva para a vida eterna. E o reino de Deus é a presença do Espírito Santo que está em nós. É unção, é autoridade que o céu libera. São coisas que a terra não pode nos dar. Mas quando nós acessamos esse lugar, nós conseguimos agir como Josafá. Quem esteve aqui na minha última pregação, domingo passado? Aonde Josafá... Nossa, vocês não estiveram aqui. Então assiste lá, foi o Dia dos Pais. Josafá foi um rei que se encontra numa situação que era praticamente impossível dele vencer. 3 exércitos vêm lutar contra Josafá. Ele não tinha homem suficiente, armas suficientes, em outras palavras, não tinha nada que a terra pudesse oferecer para que ele pudesse vir a ganhar essa batalha. Josafá, no primeiro momento, ele não pede ajuda a outros exércitos, ele não vai fazer um plano, um planejamento, vai trilhar ali uma estratégia, não. No primeiro momento que ele ouve isso, que as notícias chegam até ele teve medo, ele temeu, ok, mas ele não ficou no medo. Ele imediatamente foi diante, um homem que era um rei, mas não teve vergonha de entender quem era aquele que comandava a tua vida. Ele era o comandante de um grande exército, mas ele sabia quem era aquele que comandava a sua vida. E a Bíblia diz que ele vai diante do rei, e ele busca a face do Senhor, ele busca a voz do Senhor. Ele era um homem que havia acessado o reino dos céus, porque o reino dos céus está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que faz você vencer coisas que praticamente seriam impossíveis com as suas mãos. Porque Deus fala a Josafá: vai para a linha de frente, porque no final do vale eu vou te dar vitória. E a Bíblia conta, e segundo o historiador Flávio Joséfos, que o Senhor deu uma cegueira para aqueles 3 exércitos. Josafá não precisou levantar uma arma. Ele vai para frente da linha de batalha, diante dos 3 exércitos, e sabe o que ele faz? Um homem que entende o valor do reino responde com aquilo que o céu te dá. Ele começa a adorar. Diante daquele exército de inimigos, ele começa a adorar ao Senhor. E o Senhor traz uma cegueira, eles começam a se matar entre eles. E diante dos seus olhos, eles veem todos os 3 exércitos mortos diante deles. Esse é um homem que entende que o valor não está naquilo que ele tem na terra, mas o valor está naquilo que ele guarda do céu dentro dele. E é isso que eu quero levar você a esse nível de buscar o Senhor. Ele é nosso tesouro escondido. Ele é o tesouro que está dentro de nós. E muitas vezes o inferno, ele tenta tocar na tua mente, fazendo você acreditar que você não é nada, não vai dar em nada, não vai chegar em nenhum lugar. Ele começa, de alguma forma, a querer lançar dardos sobre a tua mente, trazendo pensamentos, tentar fazer com que você perca a batalha mais difícil que é aqui. Porque quando ele vence, quando ele toca na sua mente, ele toca em você por inteiro. Mas eu também creio em um Deus que lá de cima está dizendo: eu o escolhi, eu o formei no ventre da sua mãe, eu tracei linhas a teu respeito. O que eu estou querendo dizer, há uma voz do reino que precisa ecoar dentro de você para que você entenda quem você é. Você é um vaso de barro que carrega a presença de Deus dentro de você, que carrega um pouco do céu dentro de você, que é a palavra de Deus. Por isso que quando eu volto para Zaqueu, olha o poder da presença de Deus. Zaqueu, quando
ele olha para Jesus, Jesus fala: Zaqueu, desce agora, porque me convém entrar na sua casa. Eu não estou falando de religião, porque a religião ela te dá rótulos. Ela até muda a sua maneira de vestir para você seguir ali uma doutrina. Ela até muda a tua aparência, mas ela não muda teu caráter. Então, por isso que Zaqueu, quando Jesus fala: eu quero entrar na sua casa hoje, ele fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou vender tudo, eu vou dar para os pobres, eu vou dar tantas vezes mais. Jesus não olhou nos olhos dele e falou: Zaqueu, você é um ladrão. Zaqueu, você roubou. Não, não. Porque a palavra de Deus, ela gera um poder transformador dentro de nós, que ela muda a nossa casa, ela muda nossos pensamentos, ela muda nossos valores. Esse é o poder do reino de Deus que está dentro de nós, que precisa ser ativado em você todos os dias. Jesus é o nosso tesouro, mas só vai acessar essa beleza quem submeter a descer. Sabe os 400 degraus? Desce. Desce, todos os dias se quebranta diante da presença de Deus e fala: Senhor, eu quero te conhecer mais hoje do que ontem. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. A Bíblia diz que Ele é o tesouro e nele está todo o conhecimento que você precisa, toda a sabedoria que você precisa. Por isso que quando eu vou atender algum paciente, né? E às vezes vem com um diagnóstico difícil, eu falo assim: mãe, você acredita em Jesus? Porque Ele é aquele que pode mudar qualquer diagnóstico. Então ora seu filho, coloca a mão sobre ele. E eu tenho visto Deus mudar diagnóstico, porque eu tenho certeza do valor do reino de Deus que está dentro de mim. E a gente precisa usar isso, para que o nome dele seja exaltado aonde ele te colocar. Sabe, e eu falo: ora com autoridade, porque aquilo que a medicina não pode fazer, Deus pode fazer. Porque por acaso há algo impossível para Deus? Ei, tem algo impossível para Deus? Aos olhos humanos, de repente pagar essa quantia é algo impossível, mas Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Ele pode mover uma pessoa do outro lado do mundo para pagar essa conta que às vezes não é nada para ela, é muito para a gente. Mas o que é para uma pessoa bilionária? Não é nada. Eu quero ver o poder do reino de Deus que Ele decidiu confiar dentro de mim. Que o Espírito Santo venha falar com você essa noite. Que você não, diante daquilo que o Senhor às vezes vem nos pedir para renunciar ao longo da nossa caminhada, e que às vezes está roubando o lugar da presença de Deus, roubando o lugar da palavra, do Espírito Santo de Deus que precisa te direcionar. Às vezes é aquilo que para você é sua segurança, o seu porto seguro. O problema não era o dinheiro do menino, do jovem rico. O problema era onde estava o dinheiro daquele jovem. O dinheiro do jovem havia tomado o teu coração. E o nosso coração precisa ser do Senhor. A nossa vida precisa ser uma vida de entrega todos os dias ao Senhor. Quando nós vamos para a vida daquela mulher samaritana no poço da sua aflição. Aquela mulher, ela vai com um cântaro, porque havia uma necessidade física todos os dias de buscar água naquele poço, mas havia também uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual dela. E a Bíblia conta que ela vai até o poço e de repente ela encontra Jesus. E eles têm uma conversa, você sabe, Jesus fala tudo da vida dela. Interessante que ali não foi feito milagre. Ali, Jesus só mostrou para ela quem ela era e o valor daquilo que ela carregava. A Bíblia diz que depois que Jesus se revela a ela, revela tudo da sua vida, ela larga o seu cântaro, ela larga aquilo que era tão importante para ela. Era aquilo que sustentava, era aquilo que era necessário, era aquilo que ela precisava para depositar aquilo que era necessário para ela, a ponto dela precisar sobreviver, porque aquela água era importante para banhar, era importante para fazer comida, para tudo. Mas quando nós encontramos Jesus, nós largamos aquilo que é importante para nós, e nós entregamos a nossa vida aquilo que é suficiente para nós.
E a Bíblia diz que ela sai pela cidade, ela sai contando quem era Jesus. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo, na verdade, o seguinte: eu sei o que eu carrego, eu sei quem eu posso ser, eu sei agora a minha identidade, porque eu sei, na verdade, que há uma fonte de vida dentro de mim, que se chama Jesus. Há uma fonte de vida, há uma fonte de águas vivas dentro de você, que se chama Jesus Cristo. Não abra mão daquilo que você carrega, por coisas que vão ser suficientes apenas no primeiro momento da sua vida, mas que nunca vão mudar o capítulo da sua história. E eu estou te falando aqui, que em toda a Bíblia nós vamos ver pessoas, homens, mulheres, que ouviram a voz de Deus e que chegaram até o final da corrida, encontrando o teu propósito, porque não abriram mão daquilo que ele carregava. Daquilo que eles carregavam, que era uma voz, que era uma direção de Deus. Ao longo da nossa jornada, o Senhor sempre vai nos levar a viver algumas coisas, a viver algumas promessas, mas se você não abrir mão da promessa, você vai chegar até o final. Mas todas as vezes que nós abrimos mão disso, por coisas que o mundo pode nos oferecer, e nós colocamos isso como prioridade, você nunca vai entender os valores eternos. E é interessante porque quando nós entendemos aquilo que nós carregamos, assim como Zaqueu, naquele mesmo momento, ele estava mudando o seu pensamento, mudando a sua forma de agir, mudando o valor que o dinheiro tinha para ele, mudando, na verdade, passando de um cara que era cobrador, de repente que era um 7-1, para um homem que queria devolver. Porque quando nós entendemos aquilo que carregamos, é mais importante viver os valores eternos do que os valores da terra. De repente os amigos poderão olhar para ele e falar assim: você é um bobo, tu vai devolver, tu é maluco. Porque ele decidiu ser guiado pelos valores eternos. Por isso que nós precisamos, a igreja, ela só vai ser relevante ao ponto de tocar, de transformar vidas, de impactar ao ponto das pessoas quererem conhecer aquilo que você carrega, quando as pessoas verem em nós uma mudança de caráter, de comportamento, de atitude, de pensamento. Não adianta nós estarmos na igreja e fora da igreja nos comportarmos como um mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você vê uma pessoa que frequenta uma academia, ela pode ir até todos os dias para a academia, mas isso não garante que ela vai atingir um corpo atlético. Porque na verdade não basta estar na academia. A academia precisa estar em você quando você sai dali. Na sua mudança de comportamento, de alimentação, de hábitos, de pensamento. O que eu quero dizer para você é que não adianta estar na igreja se a igreja não continua em você quando você está lá fora. Estar na igreja não transforma ninguém, mas quem você decide ser aqui dentro e lá fora reflete de verdade o que você carrega. Sabe por que às vezes as pessoas dão muito maus testemunhos? Estão anos numa igreja porque não entenderam aquilo que elas carregam. Porque quando nós entendemos aquilo que nós carregamos, nós tememos. Quando você entra no ambiente, você pensa assim: será que Jesus estaria aqui? Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus agiria dessa forma? Quando você está lá no seu emprego e às vezes o patrão não está vendo, você precisa entender que o seu patrão, o seu Senhor está vendo tudo. Por isso que às vezes não conseguimos acessar coisas que outras pessoas acessam, porque não agimos como quem carrega o reino. Com honestidade, com verdade, com integridade, com caráter. Nós revelamos o reino através de atitudes naturais no nosso dia a dia. E é isso que Zaqueu nos mostra através da vida dele. Jesus entrou na casa dele, não falou em línguas, não deu pirueta, não louvou. Você não vê nada disso. Ele só fala assim: Senhor, se eu defraudei, eu vou devolver. Se eu fiz alguma coisa errada, eu quero pagar por aquilo que eu fiz. Jesus, quando ele entra, ele muda totalmente a nossa rota. Ele muda totalmente, parece que abre os nossos olhos e você começa a enxergar que aquilo dali não é o que o reino de Deus representa. E você começa a entender que o que o reino de Deus representa é o quê?
é verdade, é honestidade, é generosidade, é gratidão, é amor. É você entender que Deus te abençoou para que você possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus não te deixa rico, próspero, bem-sucedido para que você deixe tudo aqui nessa terra. Não, para que você abençoe a vida de outras pessoas. Se Deus te deu conhecimento, sabedoria, é para que você abençoe a vida de outras pessoas, de uma empresa, de outras pessoas que de repente estão do seu lado, e que você pode ser usado para ensinar outras pessoas com aquilo que Deus derramou em você. Porque se o tesouro do conhecimento e sabedoria vem dele, é ele que derramou sobre a sua vida, é ele que fez fluir sobre você. Então que você devolva, que você possa compartilhar na vida de outras pessoas aquilo que o Senhor está liberando através da sua vida. Quando eu olho para a vida de Saul, cadê o relógio? Um homem que foi escolhido por Deus. A nação, ela queria um rei. Ela queria ser como as outras nações. Vocês sabem disso? Então, Saul é levantado por Deus. O nome dele significa pedido a Deus. O povo havia pedido um rei. E Deus pede para Samuel, para o profeta, ungir Saul. Saul era um homem de Deus. Era um homem que no começo ele temia Deus. Mas a Bíblia diz que no primeiro ali, o segundo ano do seu reinado, né? Segundo ano do seu reinado, né? Ele já sendo rei, ele começa a desobedecer às ordens de Deus. Você concorda que ele era um homem que expressava o reino de Deus? Porque senão ele jamais chegaria ao trono, jamais Deus permitiria que ele chegasse ao trono para reinar sobre a sua nação. Ele foi escolhido por Deus. Mas no segundo ano, ele começa a desobedecer às ordens de Deus. Ele começa a sacrificar aquilo que ele não era para ter sacrificado. Ele não poderia sacrificar. Ele começa a desobedecer. Ele permite, na verdade, que a ambição pelo trono fizesse ser gerado nele, fosse criado nele uma inveja tão grande contra Davi. Ele tinha muita inveja de Davi ao ponto de perseguir, a correr atrás dele, a querer matar Davi. Ele ficou com tanta ganância por aquele trono, que o trono passou a ser o tudo para ele. E são nessas horas que nós precisamos vigiar. Aonde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. Ali está o nosso tudo. Saul, ele ficou tão enlouquecido com medo de perder o trono, que ele ficou focado em destruir Davi, um homem que também era de Deus. Ele desobedeceu, mas mesmo assim ele ficou ainda 40 anos no trono. Mas a Bíblia diz que o Senhor já não era com ele. O reino já não estava sendo mais ativado dentro dele. Porque quando nós permitimos que algumas coisas do mundo entrem em nós, como a inveja, a soberba, a vaidade, sentimentos esses que entram muitas vezes como raízes, quando nós queremos dar valor a coisas que não deveríamos dar. Mas aí Deus levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não tinha nem pinta de rei, nem porte de rei. Saul tinha. Saul veio de uma família com condições. Saul tinha porte, tinha tudo que um rei poderia ser esperado num rei. Mas aí Deus fala assim: eu quero um outro padrão. Não um padrão mais que atrai a terra, mas um padrão que atrai o meu coração. Um homem que, por mais que não carregue, sabe, um físico, um padrão externo que seja compatível a um rei, mas um homem que tem coração de rei. Porque eu tenho visto a forma com que ele carrega o meu reino dentro dele. Porque quem carrega bem o meu reino dentro dele consegue reinar em qualquer lugar, porque sabe o valor do reino que está dentro dele. E aí Deus olhou para ele. Deus olha para você. Deus olha para nós. E Ele aposta todas as fichas em nós. Sabe quando nós às vezes desistimos? Ele fala: eu não desisti. Porque eu escolhi, eu formei no ventre da sua mãe. Eu estive
e estarei em todos os seus dias. Os seus dias são contados por Deus. Ele já está no final dos seus dias. O último dia da sua vida já está no controle de Deus. E Deus olha para Davi. E é isso que me encanta. Numa pessoa que por algum momento, alguma distração, quando permite que a ambição tome o lugar da presença, e aí perde o que na verdade são os valores do reino. Oi, se querem roubar tua capa, dá tua túnica, não é isso? Se querem bater na tua face, dê a outra. É muita loucura para os olhos naturais. Mas esse é o padrão do céu. Esse é o padrão do céu. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas sabe o que o padrão do céu dizia? Não mata, porque eu ungi, eu escolhi. Não mata. O trono, o Senhor já havia ungido Davi, mas sabe o que o céu diz? Eu te ungi. Não precisa acelerar o processo para chegar até o trono, porque eu já te coloquei lá. São esses processos, Davi, de perseguição que vão te forjar, porque quem conhece o deserto vai saber exatamente aonde os seus inimigos escondem lá. Por isso que ele permite que Davi passe por todos aqueles processos. O que é teu, ninguém toma. Porque quando o céu dá o decreto, lembra dos espias? A terra ela é muito boa, mas tem gigante. Aí Josué e Caleb chega assim, tem até gigante, mas o Senhor disse que é nossa por herança. O que Josué e Caleb estavam dizendo? No reino dos céus há uma palavra. Ninguém pode mudar a palavra quando o céu estabelece. O que Josué e Caleb estavam dizendo? No reino da terra tem muito gigante. No reino da terra está dizendo o seguinte: é impossível. Já tem gente que governa aquela terra. Mas no reino dos céus diz: a terra eu dei como herança. E há uma escritura no céu dizendo: esta terra pertence aos meus filhos. Quem caminha com os valores do reino dos céus consegue acessar lugares que parecem ser impossíveis, mas para isso tem que carregar valores. Saul se esqueceu por algum momento aquilo que ele carregava, porque passou a olhar para aquilo que a terra poderia dar. Na verdade, o trono o Senhor havia estabelecido, mas ele foi encantado pelo poder da terra, pelo ouro, pela riqueza, pelo poder, pelo governo. E Davi, ele chega um momento da sua história, ele fala assim: isso que me encanta. Um homem que carrega, que sabe a importância daquilo que ele carrega, ele não para no meio do caminho. Ele não é paralisado pelas perseguições. Ele chega um momento da sua caminhada que ele fala assim: Senhor, tira tudo de mim. Tira o ouro, tira a coroa, tira o trono, tira o poder, mas não tira de mim a tua presença. Ele sabia que o reino da terra jamais poderia ser mais valioso do que o reino que ele carregava dentro dele. Você sabe o valor daquilo que você carrega? Você sabe que há um caminho que nós precisamos percorrer todos os dias, para que nós possamos acessar tesouros escondidos. A vida com Deus é uma vida constante em buscar, em conhecê-lo. Todos os dias. E você sabe que a moeda de maior valor que existe hoje se chama tempo. E eu quero perguntar para você e para mim: aonde nós temos investido a moeda de maior valor que existe no mundo? O tempo. Quando nós acordamos, aonde nós estamos investindo a maior parte do nosso tempo? Em coisas que vão ficar ou em coisas que são eternas e que vão nos fazer acessar lugares que aparentemente seriam impossíveis? Essa é uma decisão minha e sua. Se contentar com as águas que batem às vezes nos joelhos, se contentar com as águas que batem às vezes nos artelhos, nos lombos, ou entender que tem mais nas profundezas dessa água, que não basta só ver, mas só quem experimenta pode falar de verdade
quem é Jesus e de fato o que Ele faz na nossa vida. Jesus, teu valor é maior. A minha oração, pastor Bruno, é que você não seja um frequentador de igreja. Porque por muitos anos, eu era uma frequentadora de igreja. Mas quando saía da porta para fora, eu investia todo o meu tempo nos tesouros que a terra pode dar. Mas quando eu encontrei o meu maior tesouro, eu entendo que aquilo que eu sou fora da igreja é o reflexo daquilo que eu busco encontrar no meu secreto. Eu entendi que a vida de culto em culto, ela não me satisfaz, mas estar no culto, cultuando a Deus, é o reflexo daquilo que eu busco no meu secreto. A Bíblia diz em Filipenses 3:8, Paulo diz, sim, deveras consideram tudo como perda, como esterco. Algumas versões acho que falam sobre isso, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando a gente conhece Jesus de verdade, quando a gente encontra o nosso verdadeiro tesouro, você fala, tudo foi perda de tempo. Porque ele está dizendo o seguinte, nada tem o valor de Jesus. Nada se compara ao meu bem mais precioso, ao meu tesouro escondido, que quanto mais eu busco, sabe uma mina, sabe? Que quando tem aquelas pepitas, você encontra aquelas pedras preciosas ou ouro. Quanto mais você busca, mais você encontra. O que eu estou falando é que as coisas mais valiosas da terra, elas estão escondidas. E por que não, para se encontrar com a presença, você não teria que se esforçar? O reino de Deus é adquirido por esforço. Buscai e me acharás, quando me buscar de todo o seu coração. Porque a palavra, o tesouro escondido é isso aqui, ó. E hoje o Senhor trouxe uma revelação desse tesouro escondido através da palavra. E que você encontre todos os dias esse tesouro, uma parte desse tesouro. Quando você se entregar na presença do Senhor e ler a tua palavra. Esse é o nosso bem mais valioso. Porque quem carrega uma palavra, carrega tudo. Ninguém para, um homem e uma mulher que conhece a palavra de Deus. Mas o inferno falou isso. Ei, eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, quem é ele para dizer o contrário? Passarão céus e terra, mas a sua palavra permanecerá, Senhor. Permanecerá. Esse é o meu bem mais precioso. É a tua presença, é o teu Espírito, Senhor. É a tua manifestação dentro de mim, meu Pai. Senhor, vem se manifestar no meio do teu povo. Eu não quero perder esse valor como Saul, me encantar com as coisas que a terra pode me dar, mas eu quero chegar como Davi, entender que nada faz sentido se a tua presença não estiver em mim. O que Davi estava dizendo é o seguinte: se tudo isso está me fazendo roubar o lugar da tua presença, arranca tudo. Porque mesmo que eu não tenha nada, o tudo está dentro de mim, que é a tua presença. Podem roubar o que for nosso, só não podem tirar de nós a presença. Que você busque o Senhor amanhã muito mais do que você tem buscado hoje. Que você busque até o final, para que a coroa seja derramada, seja colocada na tua cabeça, como Paulo, que combateu o bom combate. Qual o bom combate? Qual é o bom combate? É o teu? É o do reino. É lutar e viver pelas coisas do reino. Esse é o bom combate. É a melhor decisão que você tem, de viver pelo reino de Deus. Porque até aquilo que parece que você está perdendo, diante do reino, está ganhando. Que às vezes Deus tira algumas coisas da tua vida para você entender de verdade o que é ganhar. Lembra de Abraão? Quando está com Ló, eles precisam se separar. E aí era o momento deles separar. E ele fala: Ló, fica com as campinas, com aquilo que aos seus olhos eram atraentes. Mas Abraão sabia que
tinha algo dentro dele que era a voz de Deus. Isso é o reino de Deus. É aquela voz que te direciona, que no meio de uma reunião vai te direcionar, que vai fazer pessoas se lembrarem de você, para abrir uma porta de emprego. Essa é a voz do céu que precisa ser governada, que precisa nos governar. E ele fala, ele fica com aquilo que não era muito atraente. Mas a Bíblia diz que depois que ele separou, em outras palavras, ele parecia estar perdendo, né? O Senhor fala, está vendo tudo que você está vendo? Tudo isso está diante dos seus olhos. Tudo. Direita, esquerda, frente, atrás. Tudo isso eu te dou. Quando a gente entende o valor do reino, o perder é ganhar. O se não responder diante de uma ofensa, de uma humilhação, não querer se defender, é ganhar. Porque há um juiz que julga as tuas causas, há um advogado que vai lá, e luta por você, que fala por você, que te representa, que te direciona, que é o Espírito Santo de Deus, o guia que vai te levar ao tesouro escondido. Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Nós só queremos ouvir a tua voz, meu Pai. Não quero ser regido pelas minhas emoções, pelas minhas ansiedades, pelas minhas convicções, mas há uma voz do reino que ecoa dentro de mim. Senhor, dentro das minhas limitações, o Senhor escolheu a mim, aos teus filhos, para guardar a melhor parte. Tudo nessa terra vai ficar. O corpo que você se dedica lá na academia vai ficar. Uma hora nada mais faz efeito, sabia disso? Tudo cai. Mas o que você carrega não envelhece, não sai de moda, não gasta. Porque quanto mais você busca, mais Ele derrama dentro de você. Mais Ele derrama dentro de você. Que você só possa se render diante da presença do Senhor. Senhor, essa palavra foi gerada dentro, foi ministrada primeiro em mim, meu Pai. Eu não quero guerrear e lutar por coisas que vão ficar aqui. Eu quero investir a minha vida, o meu tempo valioso em te conhecer, em te buscar. Porque quando eu te conheço, mais eu me conheço. Quando eu te conheço, mais eu sei aquilo que você tem pra mim. Quanto mais eu te conheço, mais eu sei aquilo que eu posso acessar, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, derrama em nós um outro nível de unção. Derrama dons. Derrama, Senhor, dons espirituais em nós. Senhor, libera ministérios, meu Pai, de cura sobre essa igreja, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado, para que as pessoas possam ouvir falar aquilo que o Senhor está fazendo nessa casa. Porque eu creio que as pessoas ouviram falar aquilo que Jesus havia feito na casa de Zaqueu. As pessoas tiveram que ouvir o que Jesus havia feito na casa da Samaritana. Que as pessoas possam ouvir falar aquilo que o Senhor está fazendo na sua casa espiritual. Eu não sei se você de repente é um frequentador de igreja, mas às vezes é um frequentador de igreja como é de repente de academia. Só vai lá, mas não vive uma vida, uma rotina de quem vai para academia. Eu quero fazer você experimentar mais Jesus. Não ficar só na porta da gruta dizendo, eu fui naquela gruta, mas você viu como que é a água? Não, não vi. Você sentiu como é a temperatura dela? Não, fiquei só na porta. Jesus não quer que você fique apenas na porta. Jesus quer que você mergulhe nessas águas profundas que Ele tem para você. Não perca tempo, porque se você não investe tempo em Deus, você está investindo em outra coisa, com certeza. Porque a terra tem muitas coisas para nos oferecer. Que você hoje fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero encontrar esse tesouro escondido. O Espírito Santo está me guiando, Senhor. Me guiou para essa noite estar aqui. Mas eu quero acessar mais. Dá um passo de fé, vem aqui na frente. Fala, Senhor, o Senhor é o meu tesouro. Eu não quero abrir mão da Tua presença. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. De repente você até vem na igreja, mas vem e parece que nada está acontecendo. Eu, se fosse você, viria aqui na frente, mergulharia diante da presença do Senhor, como Maria aos pés do Senhor. Tinha
tinha tantas coisas para fazer na casa, mas ela falou assim: não, essa é a melhor parte. Eu quero estar aqui, nesse lugar, Senhor, diante dos seus pés, diante da tua presença, meu Pai. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. De repente você está muito tempo na igreja, mas não ouve mais o guia te direcionando e tem parado em atalhos, se contentado com as águas rasas, enquanto o Senhor tem águas profundas para você. A Bíblia diz que os tesouros escondidos, aquilo que está inacessível para o homem, quando nós o encontramos, nós conseguimos acessar. Está nele tudo o que você precisa. Oh Senhor, vai, Espírito Santo de Deus, o guia da nossa vida, para que não venhamos nos perder no meio do caminho com atalhos. Toca na vida dessas pessoas, Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, a voz que precisa ecoar dentro de nós, a voz que precisa estar audível dentro de nós. Trabalha o nosso ser, vem queimar nossa alma, meu Pai. Venha nos queimar da tua presença, meu Pai. O teu fogo, a tua presença, Senhor, venha nos consumir. Vem, Senhor. Venha, Senhor. Venha queimar tudo que não vem de ti. Venha queimar todos os pensamentos mundanos, para que fique apenas o óleo. O óleo. A gente só experimenta o óleo da azeitona quando ela passa pelo processo, quando ela passa pela prensa. Que o Senhor, através dessa palavra, venha trazer uma prensa em você, para que o óleo, a melhor parte, venha ser derramado através da sua vida, em nome de Jesus. Quando nós encontramos algo de muito valor, né? E nós entendemos o valor daquilo, nós não aceitamos mais qualquer coisa. Quando você recebe uma joia, um diamante, com uma numeração, não, é um alfabeto, né? Ele é marcado, né, com um valor muito grande. E você entende o valor daquele diamante, todo o processo de lapidação que ele passou. Você não se conforma mais com bijuteria. Se você pode ter os dois, eu quero dizer que a terra sempre vai te oferecer aquilo que parece ser muito valioso. Mas quando você olha que as coisas que o céu tem para você, quando você encontra, você fala como Paulo: considero tudo como perda, tudo como esterco. Porque ele estava dizendo que, comparando, não era parecido, não tinha como satisfazer, porque só aquilo que o céu poderia oferecer é o que vem preencher o teu físico, a tua alma, as tuas emoções, o teu espírito. Por isso que aquela mulher diante do cântaro, ela larga tudo, porque o cântaro poderia armazenar aquilo que a terra poderia dar. Mas quando ela encontra para Jesus, ela fala: não tem comparação. Eu não preciso mais de um cântaro diante da fonte de água viva. A gente quer se contentar com cântaros, enquanto o Senhor tem uma fonte que jorra para a eternidade para você. E que essa fonte venha a ser gerada no coração desses jovens, que aonde quer que o Senhor os coloque, nas faculdades, nas escolas, nos cursinhos, nas academias, eles vão derramar uma porção do reino sobre a vida daqueles adolescentes, daqueles jovens. E aqueles jovens venham experimentar aquilo que eles nunca experimentaram, e que eles venham ser cheios do Senhor, a ponto de toda a carência da alma, toda a rejeição da paternidade, toda a orfandade, todo o abuso sexual que eles sofreram, toda a deformidade da alma, quando encontra com a água, vai limpando, que é Jesus. A palavra vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. E o órfão se sente escolhido pelo Pai. E aquele que foi abusado, ele recebe um novo toque do Senhor, porque só Ele toca de uma forma especial. A forma com que Jesus nos toca, ninguém pode nos tocar. E que eles possam ser usados como labaredas de fogo, como sinalizadores do reino de Deus. E que
vocês não sejam transformados, influenciados pelo reino, mas vocês sejam influenciadores nessa geração. Que todo decreto que estava sobre a identidade desses jovens e adolescentes venham ser anulado, porque o decreto do céu diz: é um libertador. É um libertador. O inferno dizia: vai morrer o menino. E o céu dizia: é libertador, ou seja, tem propósito. E ninguém mata o projeto quando o céu tem propósito. O projeto era Moisés e o propósito era libertar. E eu quero dizer que ninguém vai matar o projeto, porque o propósito é libertar uma geração. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde o teu coração. Que aonde está o teu coração, isso revela aonde está o teu bem mais precioso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, guarda a tua casa. Que você seja usado e venha revelar aquilo que você carrega aí fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.